Foi a mensagem que apareceu para mim aqui. Pronto. A partir de agora, nós estamos gravando nossa aula. Se alguém tiver algum probleminha, vão me avisando aí para entrar. Como de praxe, eu vou pedir a todos vocês para ir colocando o nome no chat, nome, número e série, para que seja computado a presença de vocês. Então, opa. Coloque o nome e número no chat para que a gente compute a presença. E nós vamos começar, como a aula anterior, fazendo uma breve retomada da aula anterior com o tema Alexandre o Grande, respondendo basicamente os questionários que nós tínhamos feito. Vocês já receberam o questionário, o feedback via e-mail, pelo menos espero que tenham recebido. O primeiro e-mail que eu mandei tinha uma inconsistência nas respostas, depois o Vitor me deu um toque, tinha invertido algumas respostas, eu refiz a correção e reenviei os e-mails para vocês. Então, a resposta correta está no segundo e-mail. Outra dúvida que o Pedro teve é que as respostas dissertativas aparecem para vocês como se tivesse errada, porque o computador ainda não tem essa capacidade de corrigir. Então, eu coloco lá a possível resposta. Então, assim, olha, eu espero que vocês abordem isso. E aí vocês só comparem. Para vocês saberem se acertaram ou não, é só se vocês compararem se há uma coerência com a resposta que foi dada. Mas essas dissertativas eu corrijo e lanço pessoalmente. Eu vou começar a apresentação. A partir de agora, se alguém pedir para entrar, vocês me avisem, porque quando a gente está apresentando, às vezes eu não fico sabendo. O Patrick tinha caído, voltou. Se caso alguém pedir para entrar lá no grupo, vocês me avisem aqui para mim dar parar a apresentação e recolocá-los. Só um minutinho. Ok. Devolutiva e correção da aula anterior. Eu vou tentar ser breve nesse daqui, eu vou direto para as respostas, tá, gente? Não vou me alongar. Se houver alguma dúvida na resposta, vocês me perguntem, que aí eu retomo o conteúdo. A questão era, tente explicar resumidamente por que o século XVIII acabou sendo conhecido como o século das luzes. Então, nós já tínhamos tratado desse tema, que basicamente, para o iluminista, para o homem iluminista, eles vão considerar a Idade Média como era das trevas, ou seja, uma época que não houve a produção de conhecimento, e o século XVIII, que sendo ali o século da razão, onde a razão vai ser fundamental para dar resposta e explicação para o mundo, deixando de lado as questões míticas e supersticiosas, eles vão chamar o século XVIII do século das luzes. Aí eu deixei aqui como possível resposta a ideia de luz ou iluminação. Simbolizava na época em que vários intelectuais elogiavam o uso da razão como um meio eficaz de se compreender o mundo. Nesse sentido, a luz da razão representava o oposto das trevas, imposta pela ignorância e pelo misticismo, aí no caso da igreja, o controle, é uma crítica do iluminista, do homem iluminista, a igreja da Idade Média, que dominava todo tipo de conhecimento. Então, tanto filosofia quanto a ciência estava sujeito à igreja. Então, no período da Idade Média, o homem iluminista vai chamar de um período de trevas, porque a superstição, a imposição da igreja ou a limitação da igreja impedia o conhecimento. Lógico que hoje a gente sabe que houve muita produção durante a Idade Média.
apesar de haver um controle da igreja, não quer dizer que foi só trevas, mas no período do iluminismo, eles vão fazer essa crítica ao período da Idade Média, dando o nome à razão, a razão como luz, aquele que vem trazer a luz para o conhecimento. Alguma dúvida nessa primeira questão? Ô, professor, não é referente à questão, mas você vai transmitir a tela? Opa, desculpa, não tá transmitindo? Ainda não. Ah, legal. Obrigado. Vocês deixaram eu falar um tempão. Ah, seu mal. Eu jurava que eu estava Não podia apresentando. interromper É que seu seu raciocínio, rostinho é professor. bonito, professor. A gente quer ver. Ah, ai, ai, essa é uma mentira tão boa de ouvir. A gente sabe que é mentira, mas a gente. Cuidado para não convencer o Ari, hein? Se não. Vamos lá, gente. Vê se agora está transmitindo. Agora sim. Agora, ok? Então, vamos lá. Obrigado pelo toque. Eu estava aqui todo achando que estava transmitindo a tela. Como os pensadores iluministas pensavam a relação existente entre o Estado e a Igreja? Essa daqui alguns tiveram dificuldade de responder. Então, a Igreja lá na Idade Média, ou até mesmo durante o início aí do século XVIII, ela tinha uma grande influência sobre o Estado, havia ali uma certa prostituição política, que você não sabia onde começava um e onde terminava o outro, e o homem iluminista, ele vai apregoar a ideia de um Estado laico. Então, na visão de vários iluministas, a igreja não deveria interferir nas questões políticas da época, tendo suas ações voltadas para os homens. Instituição política deveria ser guiado por um modelo racional de organização política que não se apoiava em justificativa religiosa ou que sofresse algum tipo de interferência clerical. Alguns colocaram aqui a ideia de democracia, tal, nem sempre, não era um consenso dentro dos pensadores iluministas a ideia de democracia, apesar de nós termos pensadores como Hobbes, que vão com Jean-Jacques Rousseau. Hobbes era um monarquista, mas Jean-Jacques Rousseau que vai defender a ideia de democracia, mas o que o homem iluminista vai defender nesse momento é que as decisões fossem racionais e não religiosas. A ideia de um rei, de um monarca, que estivesse sujeito a uma constituição. Então, indiferente de qual modelo de Estado que tivesse, fosse ele uma república, fosse ele uma monarquia, o ponto principal do pensador iluminista era que esse governo estivesse sujeito a uma constituição. Então, no caso lá dos monarcas, que nós vamos ver um pouquinho do antigo regime, quando nós formos tratar agora da Revolução Francesa, eles se baseavam no quê? O poder divino. Eu recebi o poder de Deus e eu sou representante de Deus na Terra. Então, se eu sou representante de Deus na Terra, eu posso agir como eu quiser. Então, o caso de alguns reis que vão dar a ideia de o Estado sou eu, ou seja, a minha vontade prevalece. Então, o iluminismo vai defender que as decisões políticas fossem baseadas na razão, decisões de homens políticos que iam pensar a solução do Estado, e não uma imposição da igreja que ia dizer quem reinava ou quem deixava de reinar. Basicamente, era isso. Professor, tem gente pedindo para entrar. Só um minutinho. Pode falando. Então, a relação seria a razão, o pensamento da razão. Resumindo. Isso, a relação, não é nem a relação, era a forma de governo que o homem iluminista vai defender é um governo baseado na razão, é um governo baseado nas decisões humanas, dos homens, e não uma imposição divina,
que era o caso da Idade Média. Então, a Idade Média ia dizer o quê? A condição de nascimento ia dizer o seu status social. Na condição de nascimento, eu vou dizer se eu sou nobre. Se Deus quis que eu nascesse nobre, que culpa eu tenho? Se Deus quis, se foi da vontade de Deus que eu nascesse de sangue azul, de uma família real, que culpa que eu tenho? Se você nasceu plebeu, conforme-se com a condição. Então, é a ideia lá de uma sociedade estamental. No topo da pirâmide estava o clero e a nobreza, e a base da pirâmide, aquilo que sustentava a pirâmide, estava todos aqueles que não eram nobres. Mas no período que nós estamos vivendo, que nós estamos falando, vai ter surgido uma nova classe social, que é a classe burguesa. Então, o burguês, o homem burguês, era alguém que conseguiu ganhar muito dinheiro, eles que vão influenciar o pensamento iluminista. Os pensadores iluministas, de forma geral, eram da burguesia. Esse cara, ele fala assim, poxa, eu enriqueci, eu tenho dinheiro, tenho que pagar tudo que é imposto, sustentar toda essa mordomia das duas classes acima, que era o primeiro e o segundo estado, e não tenho direito político. Aí é quando eles começam a criticar o antigo regime, que era o regime instituído por uma posição divina, e começam a pensar uma forma de governo baseado na razão, onde nós tivéssemos leis que fossem limitando aí os poderes dos governantes. Questão 3. No período do iluminismo do século XVIII, o filósofo Montesquieu defendeu. O que é que Montesquieu defendeu? Qual era a principal ideia dele? A divisão da riqueza nacional. Divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Divisão política em nacional e internacional. Formação de um poder moderador no Congresso Nacional. A implantação da ditadura moderna. Alguém sabe qual foi a ideia de Montesquieu? Se eu não me engano, foi a divisão dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Isso. Montesquieu, ele que vai defender a divisão dos poderes. Ele vai dizer, é muito poder para uma pessoa só. É muito poder centralizado, seja num homem ou em um grupo. Então, se você deixar todo o poder na mão do legislativo ou do judiciário, ou na mão de um único grupo, a chance de corrupção, a chance das coisas darem errado é muito maior. Então, ele vai dividir os poderes em 3. Os reis, ou qualquer um que tivesse no poder, ele vai dizer assim, olha, divide. Um vai cuidar da administração. Quem cuida da administração, o poder executivo, aquele que executa as leis, ele tem responsabilidade de executar as leis que foram criadas pelo poder legislativo. E o judiciário tem a função de julgar as leis. Só que são 3 poderes independentes. Eles estão interligados, ou seja, os 3 poderes juntos vão dar continuidade à administração política, mas, ao mesmo tempo, eles são independentes. Lógico que nós, principalmente no Brasil, nós vemos aí uma certa mistura, e eu chamo de novo uma certa prostituição, ou seja, uma mistura, uma certa venda de acordo com posições ideológicas. Mas, na teoria, o que é que ele está dizendo? Olha, o presidente ou o rei, ele é responsável para governar, baseado nas leis do país, que é a Constituição, que foi criada pelo poder legislativo. E o poder judiciário, que nós estamos falando a nível federal, nós estamos falando dos ministros da Justiça, são responsáveis por julgar. Esses 3 poderes, eles são subdivididos. Então, nós vamos ter o nível municipal,
onde o poder executivo é o prefeito, o legislativo são os vereadores e o judiciário são os juízes da comarca ali que vive, que está localizada a cidade. O poder, a nível estadual, o poder executivo está na mão do governador, o poder legislativo na Câmara Estadual e o judiciário ali na mão dos juízes, e aí nós vamos ter até o Superior Tribunal de Justiça, que vai estar tomando as decisões final. A nível nacional, o presidente é o poder executivo, os deputados e senadores. No caso da presidência, nós temos duas instâncias de legisladores, que é os deputados federais e os senadores. Eles são responsáveis por criar a lei e fiscalizar as decisões do executivo. E o judiciário é o Supremo Tribunal da Justiça, que, na teoria, ele é aquele que tem que ter uma neutralidade dentro de todos os poderes para poder julgar tanto o deputado quanto um presidente, se caso for necessário. Então, apesar de a gente tem a impressão assim, o poder máximo do Brasil é o presidente da República. Não. Ele é apenas o poder executivo. Ele está na camada dos executivos, ele está no cargo máximo, mas ele está sujeito à Constituição Nacional, que será, no caso, fiscalizado pelos deputados e senadores e também julgado, se caso for necessário, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Questão 4. O homem nasce livre e por toda parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Tal direito, no entanto, não se origina na natureza. Funda-se, portanto, nas convenções. Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social. Esse é o que vocês vão falar aí, que ele vai defender a democracia, um governo democrático. A respeito da citação de Rousseau, é correto afirmar: aproxima-se do pensamento absolutista, que atribui aos reis o direito divino de manter a ordem social. Então, se ele já está dizendo que os homens nascem livres, mas encontram-se a ferro, e que aquele que acha que é senhor não é menos escravo do que aqueles que estão sendo escravizados, você já elimina aí a primeira opção. Filia-se o pensamento cristão por atribuir todos os homens uma condição de submissão semelhante à escravatura. Eu também não iria nessa. Filia-se o pensamento abolicionista por denunciar a escravidão praticada na América ao longo do século XIX. Nós estamos falando do século XVIII. Eu acredito que é pouco provável que seja essa. Aproxima-se do pensamento anarquista, que estabelece que o Estado deve ser abolido e a sociedade governada por autogestão. E a questão E aproxima do pensamento iluminista, concebe a ordem social como um direito sagrado que deve garantir a liberdade e a autonomia dos homens. Alguém lembra o que respondeu? Letra E. Eu respondi a letra E também. Todos erraram. Ou não, vocês acertaram, olha. Rousseau foi um dos principais filósofos do iluminismo e acreditava que a criação de nova instituição de poder, decorrente da vontade dos homens, era necessária para garantir uma sociedade mais justa. Então, o Rousseau ele vai defender que os homens abriram mão, no seu estado de natureza, de toda a liberdade, em um contrato social. E que esse contrato social, cada um abre mão de parte da sua liberdade, entrega para o Estado que tem que governar. Mas Rousseau vai defender que o poder ele vem do povo e que esse povo que elege os
seus dirigentes, quando esse dirigente for corrupto ou ele desviar-se da sua função, ele pode ser tirado também pelo povo. Essa daqui, constituída de 35 volumes, contou com o trabalho de 130 colaboradores. Montesquieu contribuiu com artigos sobre a estética. Kisnar, acho que é isso, e Turgot versaram-se sobre a economia. Rousseau discorreu sobre a música. Voltaire e Hans Robert, não sei como falar esse nome, sobre a filosofia, religião e literatura. Embora pretendesse mostrar a unidade íntima entre cultura e o pensamento humano, as opiniões de seus autores divergiam muito. Sobre religião, por exemplo, era difícil chegar a um consenso, já que havia deístas e ateístas. Deísta, aquele que acredita em Deus, e ateísta, aqueles que não acreditam em um ser superior. As características acima expostas referem sobre a obra conhecida como contrato social, segundo o Tratado do Governo Civil, enciclopédia, carta inglesa ou cartas persas? Enciclopédia. Enciclopédia. Essa era óbvia, né? Não tinha nem o que discutir. Professor, cartas persas é obra de quem? Oi? Não, só tá aí para iludir vocês. Era, como se fala, falando do povo antigo persa, mas não tem uma obra específica. Opa! Ah, já está aqui, enciclopédia. Porque como nós estávamos falando do mundo antigo, eu coloquei apenas para que vocês pudessem voltado ou até mesmo levado como uma resposta possível. É proibido matar. Portanto, todos os assassinos são punidos, a não ser que o faça em larga escala e ao som das trombetas. Não concordo com a única palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la. A frase acima são um exemplo de um filósofo iluminista, mais conhecidos, caracterizado por frase sarcástica, irreverente. Quem é o autor da frase? Você consegue responder essa sem eu ler? Voltaire. Letra C. Mais alguém? Essa aí eu acho que eu errei, nem lembro, mas eu errei. Se fosse mesmo, eu errei. Beleza, então, essa é uma frase atribuída a Voltaire. Ele é um ferrenho crítico à igreja e do clero, acreditando que o homem, dotado de liberdade e da razão, poderia conhecer melhor a vontade e os desígnios do divino. Mas Voltaire, provavelmente, ele não tenha dito essa frase, foi a sua biógrafa que atribuiu dentro dos pensamentos dele como sendo uma frase dele. Então, é atribuído a Voltaire. Qual a definição de iluminismo de acordo com o filósofo alemão Immanuel Kant? Kant definia o iluminismo como o uso da religião para explicar os fenômenos da natureza. Se alguém respondeu essa, vai ficar com zero na história pelo menos por uns 5 anos. Kant definiu o iluminismo como um processo de esclarecimento a partir do qual o ser humano sairia de sua menoridade graças ao uso da razão e o exercício da liberdade de pensamento. Para Kant, o iluminismo foi um movimento ilusório que os filósofos defendiam o uso do conhecimento como fonte de inspiração. O iluminismo nada mais é que um simples aglomerado de ideias oportunista. Kant utilizou do iluminismo para desenvolver seus estudos sobre zoologia. Qual é a resposta? É a do esclarecimento. A gente estudou isso com o Gilvan. Oi? Esclarecimento kantiano. Tem um texto sobre isso. Do próprio Kant mesmo. Sim. Essa é a defesa que Kant vai fazer quando nós deixamos a minoridade, quando nós deixamos de ser guiado pelos outros e passamos a ser guiado pela nossa própria razão. Então, Kant definiu... Oi? O Gilvan passou para nós uns meses atrás. Ah, sim. Assim, o Gilvan está certo. Às vezes,
eu esqueço que o Gilvan dá filosofia para vocês, e Kant vai ser trabalhado dentro da filosofia. Na história, nós estamos falando só da participação dos pensadores enquanto iluminista, mas na filosofia vocês vão estudar o pensamento dele, como, por exemplo, a Crítica da Razão Pura, que é um livro bem tranquilo de ler, se vocês quiserem ler. Eu já li algumas vezes e quando eu acho que eu estou entendendo, eu descubro que não entendi nada. Mas eu sei que vocês conseguirão melhor do que eu. Kant é um filósofo muito complexo de ler, pelo menos para mim. Eu acho ele bem complexo. Mas excelente filósofo alemão. Do qual o ser humano sairia da sua minoridade, graças ao uso da razão, o exercício da liberdade de pensamento. Então, ele vai dizer que, normalmente, nós somos tutorados. E, de certa forma, para nós, de certa forma, é cômodo quando a gente não tem que tomar decisão. De uma certa forma, quando a gente está limitado ali e tem apenas de cumprir, é mais fácil. Eu pergunto para vocês, por que vocês fizeram isso? Porque eu recebi a ordem, porque foi o que me mandaram fazer. Agora, quando você tem que parar, pensar, discutir, e aí você chegar à sua própria conclusão, não é fácil. E muitas pessoas preferem ficar ali na minoridade. Quem foram os dois principais filósofos responsáveis pela obra Enciclopédia, publicada na França entre 1751 e 1772? Eu não vou ler esses nomes, porque senão eu vou passar vergonha e a Kelly está assistindo. Qual é a alternativa? Alternativa aí. Leia. Vou ler não. Tá vendo? Só eu que tenho que passar vergonha? Denis e Jean. Denis e Jean, isso tem isso. Denis Diderot e Jean Delambre, alguma coisa assim. Alternativa E, eles foram responsáveis pela elaboração. Não foram eles que escreveram. Como nós vimos, a enciclopédia foi um compilado de texto que foram publicados. Funciona basicamente como são verbetes, né, que chamam. Basicamente funciona como a Wikipédia de hoje aí da internet. Você vai lá e posta um verbete e nem sempre o que está postado lá é a resposta correta. É responsabilidade daquele que escreveu. E isso acontece com a enciclopédia. Tinha vários autores falando sobre várias coisas e nem sempre as ideias batiam. Então, você ia ter lá, falando de religião, um ateu, ele ia ter um ponto de vista. Um teísta, ou aquele que cria em algo, ia ter outro ponto de vista. Beleza? Então, por isso que foi uma obra muito polêmica e criticada, porque, de certa forma, ela popularizava o conhecimento, que durante a Idade Média estava sob o controle de algumas pessoas, principalmente da nobreza, e aí no final da Idade Média da burguesia, da alta burguesia. Mas quando os filósofos iluministas resolvem, de certa forma, popularizar o conhecimento, ele vai dizer, olha, informação é poder. E aí eles são muito criticados pela igreja e pela classe privilegiada. Agora nós vamos dar início à nossa aula do dia, que é a Revolução Francesa. Então, vamos tentar aí navegar um pouquinho sobre a Revolução Francesa. O objetivo e as habilidades elas estão interligadas, então, o objetivo é que vocês, após essa aula, possam identificar os principais conceitos necessários para a compreensão da Revolução Francesa, relacionar os princípios iluministas e a ocorrência da Revolução Francesa, problematizar o conceito como direito, igualdade, liberdade, no contexto da Revolução Francesa. Lembrando, gente, aqui são as habilidades, então, identificar os conceitos necessários para a compreensão da Revolução Francesa, como sociedade estamental. Então, para falar de Revolução Francesa, vocês têm que entender o que é uma sociedade sobre estamento. Burguesia, nobreza, antigo regime, iluminismo. Revolução burguesa, Constituição, Assembleia Constituinte, sufrágio censitário, sufrágio universal, cidadania e direitos humanos, e liberalismo.
isso daí, para que a gente entenda a Revolução Francesa, esses conceitos têm que estar impregnados, tem que estar dentro da nossa mente. Relacionar os princípios iluministas à ocorrência da Revolução Francesa, ou seja, a influência que o iluminismo vai ter sobre a Revolução Francesa e outras que virão depois, ordenar os eventos históricos que caracterizaram o processo de Revolução Francesa, relacionando os fatores econômicos, políticos e sociais, ou seja, quais foram os fatores que fizeram com que essa revolução implodisse? Problematizar o conceito como direito. Professor, Oi. tem gente pedindo para entrar. Só um minuto. Vitor Almeida. Seja bem-vindo, Vitão. Então, vamos lá. O conceito de direito, de igualdade e liberdade que nós pensamos hoje não tem o mesmo sentido dentro da Revolução Francesa. Então, assim, quando se fala de direito ou de igualdade, não pense que era uma igualdade social. Os revolucionários estavam fazendo a filosofia da vaca para os direitos sociais. O que eles queriam era a igualdade diante das leis, ou a igualdade política, e não a igualdade social. Isso nunca foi o objetivo dessas revoluções. Lembrando que a Revolução Francesa, ela é uma revolução burguesa. Ela é uma revolução da burguesia. Lógico que a Revolução Francesa, ela vai utilizar da massa. Olha, nós estamos divididos em estamento, ou seja, em camadas sociais. A burguesia estava junto, a alta burguesia, eles tinham, politicamente falando, eles tinham o mesmo direito que um camponês, ou um desempregado qualquer, ou seja, direito nenhum. E é isso que vai fazer com que a burguesia vá lutar contra o antigo regime. Então, vamos lá. Uma introdução. Foi um conjunto de eventos de 1789, que ocorreram entre 1789 a 1799, ou seja, foram 10 anos de revolução. Alterou o quadro político, econômico e social da França. Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, ou o mercantilismo, falando da parte do comércio em geral, a ideia do mercantilismo, e a sociedade estamental. A Revolução rompeu com o antigo regime, que dominava a Europa desde o século XV, tornou-se, assim, um importante marco histórico, iniciando a Idade Contemporânea. Então, vocês lembram, lá no início do ano, ainda quando presencialmente, eu fiz aquela linha do tempo, que nós viemos da idade, desde a idade da pré-história, com o início da escrita, surge a Idade Antiga. Em 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, dá início, fim da Idade Antiga, inicia a Idade Média. Com a queda do Império Romano do Oriente, põe fim à Idade Média e início, ali a partir do século XV, da Idade Moderna. A Idade Moderna vai aí do século XV até o século XVIII. Gente, só um minutinho, só um minuto. Oi. Fala rapidinho, estou em aula. Mira, eu não tive notícia dele ainda não. Daqui a pouco a médica ia passar para dar o boletim. Ainda não tive notícia agora de manhã. Tá, eu mandei as mensagens que mandaram, mas nada de novidade. Falou. Tchau. Tchau. Ainda não. Tchau. Pessoal, desculpa.
Estava aqui no hospital, eu pensei que era meu pai não está bem, e eu precisei atender porque achei que fosse referente a eles, mas era querendo informação sobre ele. Desculpa, perdi a linha de raciocínio. Então, no século XV, nós temos ali a Idade Moderna, que vai até o século XVIII, com a Revolução, a queda da Bastilha, que vai ser aí o marco da fim da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Lógico que aí tem outros problemas, falar de contemporaneidade são outros assuntos, mas aí eu deixo para a filosofia. A Revolução Francesa vai inspirar reforma como outros países, além de ter influenciado a independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. Então, embora seja uma revolução burguesa, houve uma forte participação popular. Então, a participação da população na Revolução Francesa foi muito maior do que o caso da Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa ela vai ser basicamente uma revolução burguesa. Mas na Revolução Francesa vai ter a burguesia vai utilizar da massa popular para conseguir os seus objetivos. Representa um momento em que a burguesia já era detentora do poder econômico e atinge o poder político. Então, vamos lá. Como eu vinha falando para vocês, a burguesia tinha enriquecido muito. Então, economicamente, eles tinham muita grana, mas politicamente nenhum prestígio. Então, a busca da burguesia era acabar com o antigo regime do ponto de vista de que, olha, eu quero participar da política, aí pensando no caso aí, com a divisão do poder, quem vai ser a Câmara dos Deputados, quem vai ser ali os legisladores, normalmente vai surgir da burguesia, vocês vão ver mais para frente aí como a ideia de direita e esquerda surge na Revolução Francesa. Olha, eu quero participar também da vida política e acabar com o mercantilismo. Essa ideia de um controle na mão do governo prejudica os interesses burgueses. Os burgueses queriam a liberdade econômica. Quando você fala de liberdade do ponto de vista da burguesia, é a liberdade econômica. Eu quero ter liberdade para comercializar com quem eu quiser, sem um controle do Estado. Então, preste atenção que os conceitos de liberdade e igualdade não era para todos, era dentro do contexto deles. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. As ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade acabaram estampados nas cores da bandeira e também no hino da França. O gasto com as guerras pesou na economia do país. A França participou da Guerra da Independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Então, vamos lá. A França vai entrar em guerra, participa da guerra, ou melhor, da independência dos Estados Unidos, um custo muito alto. Depois ele vai entrar em guerra com a Inglaterra, ele vai perder essa guerra. Com isso, vai vir também certos... o quadro econômico da França começa a ter uma grande seca naquele país, então a produção agrícola foi comprometida, a fome ameaçava a população, a seca prejudicava a agricultura, acentuava a miséria, havia uma escassez de alimento, o que aumentava ainda mais a revolta da população. Então, olha, população sem alimento, gente, eu falava com os primeiros anos, falando de Roma antiga, que era a base de controle da sociedade romana, era a ideia de pão e circo. Pão
para matar a fome da população e diversão para deixar eles intertidos. No caso da França aqui, faltou alimento, meu amigo. Quer matar o pobre, quer fazer com que o pobre se revolte, é não tendo comida na mesa. Então, enquanto eles estavam se alimentando, enquanto tinham o que comer, você se conforma com a situação que você está vivendo. Quando você não vê o seu filho chorando e não tem alimento, aí não tem fé que aguente, não tem ideia de que um rei é representante divino que se sustente. Então, essa sociedade, essa população, ela começa a se revoltar. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada a causa da revolução, pois não havia mobilidade. A posição social dependia do nascimento. Então, imagina, eu sou um burguês que enriqueci com o meu trabalho, com o meu comércio, e eu tenho que pagar todo o luxo da corte e da igreja, do todo o clero. Então, assim, o primeiro e segundo estado, eles viviam gastando como se o dinheiro não fosse acabar. A fome estava alastrada sobre o país e os caras estavam nos grandes banquetes. Então, assim, não faltando para nós, primeiro e segundo estado, que se dane o terceiro estado. Então, no século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia. Ou seja, o Estado, quando era de interesse dele, aumentava imposto, ele limitava o que poderia ou não ser comercializado. Então, politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava por uma monarquia absoluta com poder ilimitado. A ideia de uma origem divina. Eu sou representante de Deus na Terra. Quem ousa se voltar contra a vontade de Deus? Então, presta atenção como que era a divisão social na França. Era uma sociedade estamental. Sempre que falar para você, gente, a sociedade estamental, você lembre de camadas. Normalmente, forma de pirâmide, onde tem algumas camadas sociais, onde na base dessa pirâmide vai estar a maioria daqueles mais pobres que sustenta os mais ricos. Então, o primeiro estado era o clero. Quando se fala de clero, nós estamos falando alto e baixo clero. O alto clero eram os bispos, os ábades, que eram de origem nobres. Quem era o alto clero? Era aquele filho do rei, aquele filho do nobre, que não tinha direito ao trono. Você via lá, olha, já tem, na linha de sucessão, tem tantos na minha frente. Eu não vou chegar nunca a um cargo, a um alto cargo. Então, o que eu faço? Eu vou para o clero. Eu vou lá para o clero, por quê? Porque lá eu vou ter uma grande propriedade de terra, um grande espaço de terra, tenho eu que vou administrar os feudos, sou eu que vou estar tomando conta daquilo que é, teoricamente, da igreja. E o baixo clero, normalmente os padres, vinham da camada popular. Então, esses não eram um padre dificilmente chegaria ao alto clero. Existia a hierarquia, mas o alto clero vinha sempre da nobreza. E os padres do baixo clero, da grande população. Era aquele que ia por uma questão de fé ou até mesmo para fugir da miséria. O segundo estado era a nobreza, de sangue, herdeiros da nobreza feudal. E os de toga, que era a burguesa que comprava ou ganhava um título de nobreza. Então, chega um momento que alguns burgueses conseguem comprar o título de nobre. Então, havia lá a venda de título, custava muito, mas alguns conseguiam comprar. E o terceiro estado era a burguesia alta, média e pequena, indiferente. O alto comerciante, o grande comerciante, um médio comerciante e o pequeno, eles estavam no terceiro estado.
os pobres camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados. Esse era o terceiro estado. Só para vocês entenderem a desigualdade social na França, veja proporcionalmente como se dava. 1% da população era do primeiro estado. Tinha terras, cargos e prestígio, privilégio e toda isenção fiscal. 2% da população pertencia ao segundo estado, eram os nobres. E 97% da população estavam à margem. Ele era um terceiro estado. Burguesia, que seria a alta burguesia, os camponeses e os sans-culottes, que eram os pequenos, na tradução, se não me falha a memória, eram calça curta, que eram os pequenos comerciantes e alguns que não eram do campo, trabalhadores que viviam na cidade e encontravam desempregado, trabalhando no comércio ou desempregado. Esse era um chamado calças curtas. 97% da população, gente, Professor, trabalhava para sustentar 3% dela. Pode falar. o senhor pode repetir, por favor, como os calças curtas? Quem eram eles, você fala? Isso. Uhum. Eram os pequenos comerciantes, então seria a baixa burguesia, e os trabalhadores livres, trabalhadores urbanos. Então, os camponeses viviam no campo, né? E esses que viviam na cidade, mas não estavam na alta burguesia, estavam no pequeno comércio, eles estavam até desempregados ou trabalhando no comércio, eram chamados de sans-culottes, ou os calças curtas. Então, olha a divisão da sociedade. Aí tem uma sargem onde o primeiro e o segundo estado tinham isenção de imposto, logo o estado francês era sustentado pelo terceiro estado. Então está aqui o terceiro estado, esse velhinho, carregando o primeiro e o segundo estado nas costas. Então, é essa a situação da França pré-revolucionária. Chegou ao limite, chegou a um ponto que não dava mais. Quando tinha um problema, olha, a seca aumentou, diminuiu-se o lucro, ou melhor, diminuiu a alimentação, diminuiu as contribuições fiscais, os impostos. Olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Aí havia lá uma reunião, e nessa reunião vai para a votação. Olha, o que é que nós vamos fazer? O que nós precisamos fazer? Aí o terceiro estado dizia, olha, nós precisamos diminuir o gasto que nós estamos tendo com a nobreza e com o clero. O clero, o primeiro e o segundo estado dizia, não, você está louco? Como assim? Diminuir. Nós já não temos quase nada de privilégio. A nossa situação já está difícil. Está difícil manter a corte. Nossos gastos são mais do que necessário. Não é à toa, nós temos origem divina. Então, assim, como vocês querem tirar? Não, então vamos aumentar os impostos. Não, mas já tem imposto demais. Então vamos para a votação. Beleza, vamos para a votação. Na votação, como se dava, só para vocês terem uma ideia como se dava a votação. A votação era censitária. Então, assim, o primeiro estado tinha um voto. Eles representavam 1% da população, mas nas decisões políticas, eles representavam um voto. O segundo estado, um voto, mesmo sendo 2% da população. E o terceiro estado, que representava 97% de toda a população, tinha direito a um voto. Vamos para a votação, 3 estados, 2 contra 1, quem vencia sempre? O primeiro e o segundo estado. Então, na dúvida, aumenta os impostos. Na dúvida, põe o peso sobre o terceiro estado. E chega um momento que esse terceiro estado não aguenta mais. Então, vamos lá para o início da década de 80, que aí é o início da Revolução em si. Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 63. Contra a Inglaterra, muitas despesas militares e a perda de regiões coloniais. Então, a França vai à guerra, perde algumas colônias,
e as despesas militares foram imensas. Guerra de independência dos Estados Unidos empobreceu os cofres públicos em mais de 2 bilhões de libras. Tratado comercial de 1786, assinado com a Inglaterra, vinhos franceses eram em troca de tecidos ingleses. Levou à falência da indústria francesa e aumentou o descontentamento da burguesia. Então, a Inglaterra é a primeira a ir para essa questão, ter a revolução industrial, vai começar lá na Inglaterra. Então, a Inglaterra faz um tratado onde a França vende vinho em troca dos tecidos ingleses. As indústrias inglesas, a indústria de tecido francesa, vão à falência. Isso descontenta a burguesia. Fenômenos climáticos prejudicaram a colheita e o aumento do preço de trigo do pão causa fome e aumento de insatisfação popular. Gasto com a nobreza, aí tem a imagem de Maria Antonieta, esposa de Luís XVI, que era também uma defensora do direito divino. Os gastos da nobreza parasitária e o luxo das festas das cortes francesas nos palácios de Versalhes eram bancados pelos impostos pagos pela burguesia. Então, a burguesia trabalhava, ganhava dinheiro e o seu imposto ia para manter o luxo do primeiro e do segundo estado. Essa é a questão. Não, a França não era cara, não tinha um estado caro, porque era um estado que cuidava da sua população. Não. Era 97% da população sustentando 3%. Nós sabemos que em toda a sociedade há uma desigualdade muito grande. Nós falamos da desigualdade, tratei da desigualdade, foi com o terceiro ano. A desigualdade social no Brasil, onde, no Brasil, 29% da riqueza, 29% de toda a riqueza brasileira está na mão de algumas famílias brasileiras. Então, nós sabemos que essa desigualdade sempre existiu e vai existir. Mas o que acontece é que nós tínhamos um Estado muito caro, e isso nós estamos percebendo também nos dias atuais, com os gastos dos nossos deputados. Você percebe que você tem um gasto muito caro quando você vê que o imposto está sempre aumentando, mas você está pagando imposto e não está tendo um bom retorno. Olha, eu pago imposto, mas tenho boa saúde, tenho boa educação e tenho segurança. Alguns países conseguem viver bem dessa forma. Então, você pega um país como a Alemanha, que a taxa de imposto é muito grande, mas não há uma revolta da população, porque esse imposto volta como benefício para você. Mas quando você paga imposto, e você vai e não tem médico, você vai para as escolas, estão numa decadência, você não tem segurança nas periferias. É isso que vai trazer a insatisfação popular, que era o que estava acontecendo com a França. Olha, eu pago imposto, e esse imposto que eu pago está sendo gasto de forma dissoluta com a burguesia. Fazia uma grande festa, banquetes imensos, pago com dinheiro público, e a população passando fome. Então, a insatisfação da maioria esmagadora da população contra uma monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, professor, sim, oi. Essa imagem aí eu usei no Padlet do romantismo de português, que eu tive que até que pesquisar, que era a Revolução de Julho de 1830, né? E aí a população tinha ganhado a liberdade, né? E com a queda do Carlos X, não sei se é assim se fala, Carlos X, aí essa mulher, no caso, mulher não lutava na guerra nessa época, né? E no caso, essa mulher é considerada uma deusa e que é a da liberdade do povo, né? Então essa mulher, ela simboliza. Ela está com a bandeira da França na mão, ela simbolizando a ideia de liberdade. Olha, vamos lá, nós somos oprimidos, nós temos que buscar essa liberdade. Esses são os ideais iluministas. Aí,
vamos falar um pouquinho sobre as etapas da Revolução Francesa. Para resolver a questão, aí vamos pegar aí o Estado Gerais de 1789. Resolver a questão dos impostos, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais com representantes dos 3 estados. Cada estado tinha direito a um voto, mas o indivíduo por indivíduo, o que levou à violenta discussão. Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado respondeu separou dos demais, declarando uma Assembleia Constituinte. Ou seja, quando o terceiro estado percebeu e falou assim, pô, não tem como. Nós somos a maioria da população, nós temos 97%, representamos 97% da população, e o nosso voto vale o mesmo do que aquele que representa 1%. Então, ele separa e convoca uma Assembleia Constituinte. Na primeira fase da Assembleia Constituinte, de 1789 a 91, é elaborada a Constituição. Representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, num momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. A Bastilha era uma espécie de fortaleza, onde guardavam as armas, onde guardavam os mantimentos do Estado. Na zona rural, os camponeses invadiram o castelo, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero, causando ali grande medo, ou um período de terror na França. Olha, o povo se revoltou. Só que 97% contra 3%. Não havia o que fazer. A tomada da Bastilha, em 14 de julho de 1789, ali marca o fim do antigo regime na França. Ou seja, o poder absoluto deixaria de existir. Mas, nesse primeiro momento, não se falava em uma república, basicamente, em uma democracia. Não, aceitava-se até. A única coisa que o rei tinha que fazer era se sujeitar à Constituição. Olha, você pode até prevalecer, mas tem que se sujeitar à Constituição. Na Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, ela declara tem o seguinte princípio: todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Olha, presta atenção. Olha como começa as leis. Presta atenção que, como nós estamos falando de uma revolução burguesa, olha, é direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Olha, e quem não tem propriedade? E o camponês que não tinha nada? Como fica a situação dele? Extinção dos privilégios feudais da nobreza. Aprovação da Constituição Civil do clero. Confisco da terra da igreja e a subordinação dos membros do Estado francês. Então, o clero, que tinha toda uma mordomia, eles tiveram as terras da igreja confiscadas para o Estado e o clero passou a ser uma espécie de funcionário público. Olha, vocês não têm mais o privilégio que vocês tinham antes. Vocês continuam, vocês vão permanecer cuidando das questões da igreja, mas sem os privilégios, sem a propriedade. Lembrando que a terra, naquele momento, era quem dizia quem você era. Os grandes proprietários de terra eram quem mandavam. Promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a participação dos poderes. Aí começa as mudanças na França, de fato. Você agora é poder legislativo, executivo e judiciário. Na proclamação da Declaração do Direito dos Homens, a respeito da dignidade das pessoas, então, olha, ali quando nós falamos de direitos humanos hoje nós falamos de direitos humanos. Nesse momento, que vai dar origem aí à Carta de Direitos Humanos, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, liberdade e igualdade do cidadão, direito à propriedade individual,
direito de resistência à opressão política, ou seja, quando os políticos subvergirem, quando o político estiver fazendo algo que prejudique toda a população, você tem o direito de reivindicar os seus direitos. Liberdade de pensamento e de opinião. Então, aí está garantido na Declaração do Direito dos Homens. Lembrando sempre que a liberdade e igualdade não vem dizer... Nós estamos vivendo numa época que ainda tinha escravo e continuou tendo escravo. Depois, a partir desse momento, é que você vai começar a buscar o fim da escravidão por outros países em geral, mas essa igualdade não está dizendo que todos somos iguais em direito. Olha, você tem direito à justiça, tem direito a um julgamento, você tem direito a lei tem que valer para todos. Quando você tem uma lei que vai te garantir, teoricamente, essa lei vale para o rico e para o pobre. Professor, então, pode falar. Liberdade de pensamento? Era para expressar os pensamentos deles? Era assim? Você tem direito a pensar e falar sobre aquilo que você quiser. A liberdade de pensamento e de opinião. Ou seja, até então, você poderia ser morto por expressar uma opinião. Você expressar sua opinião contra um nobre, se você fosse fazer uma crítica a alguém da nobreza ou do clero, você poderia ser condenado à morte, né, antes disso. É como se fosse a ditadura militar, né? Oi? É como se fosse na ditadura militar, né? Sim. Em todas as ditaduras, a primeira coisa que se faz é caçar o direito e cessar os direitos do cidadão. Você pode usar a desculpa que você quiser, mas no fim Microfone, tem um microfone aberto aqui que está dando eco. A ideia você não pode expressar sua vontade, você não podia expressar sua opinião sobre aquele que estava no poder. Agora, com a Declaração do Direito dos Homens, ele vai garantir o direito de que, olha, você pode dizer o que você pensa. Essa é uma defesa do pensamento iluminista. Olha, você não pode ser censurado por pensar diferente daqueles que estão no poder. É a sua opinião. Ok? Lógico que quando se fala de opinião, aí hoje nós falamos em liberdade de expressão. E aí as pessoas confundem liberdade de expressão com dizer qualquer besteira. Você é responsável por aquilo que você diz. Então eu não posso chegar aqui e dizer para alguém que fulano é ladrão se eu não tenho prova. Ah, mas é minha opinião. Aí não. Então, assim, a opinião que nós estamos falando... Quando nós falamos de opinião... Ari, acho que você consegue mutar o microfone, Ari. Só um minutinho, peraí. Eu não sei fazer isso, qualquer coisa vocês me ajudam. Primeiro eu tenho que identificar quem é. É Stephanie. É o do lado. Stephanie. Isso. É sim. Agora, como isso é bom, olha, descobri o poder. Eu posso fazer vocês calarem a boca a hora que eu quiser? Gente, pode. Eu quero isso na sala de aula, quando nós voltar presencialmente. Olha, imagine isso na sala... Oi? Não entendi. Nada, não. Eu estou falando que eu quero esse poder de calar a voz de vocês na sala de aula. Aqui até que é legal. Gostei. Pelo menos aqui não tem como o senhor tacar o giz. Porque se você tacar a apostila, aí já fica quieto, já. Quem vê assim diz que eu sou mal. Que é isso? Só porque eu acordava o Rodrigo com um livro batendo na mesa. Luís XVI. Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria. Preso no Palácio das Tulharias, as monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França. E diante das invasões prussianas,
a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. As armas cidadãs, formai vossos batalhões. Marchemos, nossa terra, manchemos, né? Nossa terra de sangue. Impuro se saciará, oh meu Deus do céu, se saciará. Impuro se saciará. O que acontece? O antigo regime, em volta da França, ele vê o quê? Se isso vira moda, vai dar caca. Imagine se os nossos povos começarem a pegar gosto. Se isso der certo na França, isso vai chegar até nós. Então, as monarquias absolutas da Europa se organizam para invadir a França e restituir o poder a Luís XVI. Então, quando eles percebem que isso vai acontecer, eles vão prender o rei, que depois, mais para frente, aí ele vai ser julgado e guilhotinado, e eles conseguem, convocando toda a população, impedir as invasões das monarquias vizinhas. E aí, em 1791, é criada a primeira Constituição na França. A França tornava-se uma monarquia constitucional. Igualdade jurídica, organização social, liberdade de produção e de comércio, sem interferência do Estado, aí entra a ideia de liberalismo econômico, separação entre o Estado e a Igreja, a ideia de Estado laico. Estado laico, isso. Né, criação de 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, representatividade popular através do voto, fim do poder absoluto e um governo dominado pela alta burguesia. Aí a burguesia consegue o que quer. Então, a burguesia chegou ao poder, olha, agora nós temos a decisão política. Aí cria um problema. Quando nós chegamos ao poder, nós usamos a população. A população pegou gosto. Só que se essa população perceber a força que ela tem, nós também perderemos nosso privilégio. E a burguesia, ela queria igualdade política e não igualdade social. Então aí começa um outro problema. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso. Professor, Oi. a monarquia constitucional é como o poder legislativo? A monarquia constitucional é o que nós temos na Inglaterra, por exemplo. Então, assim, quando se fala num poder, na repartição do poder, não interessa qual é a forma de governo, seja ele presidencialista ou seja ele uma monarquia. O importante é que o poder não esteja na mão de uma só pessoa. Então, olha, se nós aqui, em vez de presidente, nós tivéssemos um rei, dentro da partição dos poderes, ele só mudaria o nome, mas ele não teria mais o poder absoluto. Ele não tem. Por exemplo, o nosso presidente, ele não pode simplesmente dizer, olha, eu vou fazer isso e fazer. Você vê que em algum momento eles tentam. E aí eu não estou dizendo só do atual. Outros também tentaram. Tem momento que eles tentam tomar decisão de forma autocrática, ou seja, concentrada só nele. Mas aí eles são cessados pela Câmara dos Deputados, do Senado e até o poder, os ministros da Justiça que vão dizer, olha, isso você não pode. Isso fere a Constituição. Ok? Então, quando se fala em uma monarquia constitucional, está dizendo que é uma monarquia que o rei está sujeito à Constituição. Ele não é mais um ditador, ele não é mais o poder absoluto. Entendi. Obrigada. Entendeu? Você tá abaixo da Constituição. Quem é o poder máximo do Brasil hoje? É a Constituição Federal. Porque
teoricamente, todos estão abaixo dela. Tudo bem que nós sabemos que alguns acabam driblando através de recurso e de corrupção, até para interpretar a Constituição ao seu bel prazer. Mas, seja o presidente, seja os deputados, seja os ministros, eles estão abaixo da Constituição. Então, aqui, o rei foi considerado um traidor, os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. A invasão do Palácio das Tulherias, em 10 de agosto de 1792. Foi aí onde o rei vai ser guilhotinado. A segunda fase e a Convenção de 1792 a 93. Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal, masculino, e pertenciam aos seguintes partidos políticos. Agora, todos os homens podem votar. Cada voto vale um voto. Antes, quando se fala de voto censitário, o voto vale de acordo com a renda, então, de acordo com a posição social. No sufrágio universal, um voto vale um voto. Não interessa se é de um burguês ou se é de um pobre. Então, a eleição, cada voto tem o mesmo peso. Nos partidos políticos, agora nós temos uma república e surge aí alguns partidos políticos. Os gerondinos sentavam-se à direita nas assembleias, representavam a alta burguesia. Prestem atenção para não entrar nessa loucura de direita e esquerda que se fala hoje, e as pessoas não têm a menor noção. As pessoas relacionam direita e esquerda ao socialismo e ao capitalismo. O surgimento de direita e esquerda surge na Revolução Francesa. Esse termo, direita e esquerda, vai surgir aqui. Olha, o governo gerondinos sentavam-se à direita nas assembleias e representavam a alta burguesia. Os jacobinos sentavam-se à esquerda, na parte mais alta das assembleias, e defendiam os interesses da pequena burguesia e dos sans-culottes, ou seja, das classes menos favorecidas. A planície, ou pântano, sem posição política, sentavam-se ao centro da Assembleia, na parte mais baixa. Aí vem a ideia de direita, esquerda e centro. É aqui que surge, ok? Gerondinos à direita, alta burguesia. Jacobinos à esquerda, baixa burguesia. Eram todos burgueses, mas uns, os altos, os grandes, os mais ricos, e os outros, os pequenos burgueses e os sans-culottes. Não fala aqui da população em geral, mas era representado aí pelos jacobinos. A segunda fase da convenção decidiu por votação mandar o rei deposto, o cidadão Luís Capeto, à guilhotina. A execução do rei levou as nações absolutistas da Áustria e Prússia, a Espanha e reinos italianos, Países Baixos e Inglaterra a formar a primeira coligação contra a França. Dentro da França, houve um levante antirrevolucionário de camponeses, instigado por padres racionários e pela pequena nobreza, a Vendéia. Então, dentro da França, começa uma espécie de uma guerra civil que era contra esses princípios revolucionários. Olha, não está dando certo. Os camponeses instigados por padres, eles começam, os privilégios não estão chegando para a gente. Nós participamos de tudo isso e acabou que nós também permanecemos na mesma posição. Em julho de 1793, tem início a República Jacobina, ou o período do terror. Quando os sans-culottes e os jacobinos invadiram a convenção, prenderam os líderes gerondinos. O sans-culotte ali, o chamado calça curta.
Em 1793 a julho de 1794, na República Jacobina, criação do Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores da Revolução e condenavam à morte na guilhotina. Houve a criação de ensino público gratuito, abolição da escravidão nas colônias, tabelamento dos preços de alimento, instituição do sufrágio universal masculino. Os jacobinos perderam a popularidade graças à carnificina das execuções que o levaram à volta dos gerondinos ao poder, no golpe de 9 Termidor. Aqui o que acontece, gente? O período de terror é onde os gerondinos eles começaram a guilhotinar tudo que era opositores ao regime revolucionário. Houve a barbárie, matavam, perdia-se a cabeça por qualquer coisa. Então, chega um momento que até para os revolucionários se tornou difícil, porque qualquer ideia que você, mesmo falando lá no início, lá na Constituição, o direito a liberdade de opinião, de pensamento e opinião, mas todos aqueles que emitiam uma opinião contrária aos jacobinos, aos revolucionários que estavam no poder, poderiam ser guilhotinados. Então, é aquela velha história lá. Quando se chega ao poder, você não quer abrir mão dele. Então, eu sempre brinco com vocês e falo do bichinho do poder. Quando você está fora, você quer lutar contra o desmando. Quando você chega ao poder, você dá uma impressão, parece que você se embriaga com esse poder, e aí começam a tomar as decisões mais esdrúxulas possível. Reação da Timidoriana. A execução de Robespierre na guilhotina e a anulação das medidas populares, tomado pelos jacobinos. Restabelecimento da liberdade de preço e promulgação de uma nova Constituição que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do retorno do voto censitário. Lembra que eu falei que não era uma revolução popular? Olha, os jacobinos tomam algumas decisões para favorecer a população, mas os gerondinos, que representavam a alta burguesia, eles não estavam querendo dividir o seu poder. Que negócio é esse de tabelamento de preço? Não, eu quero a liberdade, a lei da oferta e procura. Eu quero ter liberdade de ganhar, continuar ganhando dinheiro. Essa é a liberdade, portanto, que tanto eu lutei. E o voto censitário, olha, se nós somos ricos, se nós temos o poder, para me manter no poder, meu voto tem que valer mais do que da população pobre. Senão, não tem como me perpetuar no poder. Então, o principal líder jacobino foi guilhotinado, e aí entra a terceira fase. Após a queda de Robespierre, a alta burguesia volta ao poder, disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795, foi criado o diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam o poder executivo. Esta fase encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se cada dia. Corrupção aumentava e faltava alimento. Com o passar do tempo, o governo diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa no caos, sob ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou a entregar o poder a alguém influente e poderoso. Esse alguém foi um jovem general, Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799 começou a governar a França. O diretório de 1795 a 99, a maioria gerondina sofria oposição dos jacobinos e dos monarquistas. Enfrentou a tentativa de golpe dos dois grupos, com a conspiração dos iguais, cujo líder jacobino foi preso e guilhotinados pelos gerondinos. Eu não consigo falar o nome. Externamente, a França andava
ainda enfrentava com o sucesso e os países absolutistas. E começou a se destacar um gênio militar, Napoleão Bonaparte. Para consolidar a República Burguesa, os girondinos apoiaram o golpe de 18 Brumário. Bonaparte derrubou o diretório e instituiu o consulado. E aí é assunto para a nossa próxima aula. Napoleão Bonaparte. Então, vamos lá, gente. Para aqueles que ainda estão acordados, essa foi a Revolução Francesa. Quando os burgueses perceberam que iam perder o controle, porque não havia um consenso entre a alta burguesia e a média e baixa burguesia, eles percebem, olha, só tem uma solução. Não dá para deixar as coisas como estão, porque senão essa população vai vir para cima de nós e quem vai ir para a guilhotina somos nós, os altos burgueses, porque é o inimigo do povo. O inimigo do povo deixou de ser a monarquia e passou de ser os girondinos, ou a alta burguesia. E aí ele só tem uma solução. Precisamos pôr um freio na revolução. Se continuar assim, nós perderemos o controle. E esse freio foi colocado com o jovem Napoleão Bonaparte, que será tema da nossa próxima aula. Dúvidas, lamentações? Quem ainda está acordado, se manifeste. Opa, e o professor? A Revolução Inglesa foi totalmente diferente. Tranquilo? Nenhum, por Então, enquanto. da minha parte, Uma dúvida, eu dou professor. por encerrada essa aula. Oi, pode falar, Guilherme. Era uma pergunta que eu estava conversando com o Daniel também. Se um nobre tivesse filho com uma burguesa, o filho seria considerado um nobre ou um burguês? Aí você me pegou. Você está falando lá no antigo regime? Antes da Revolução. Antes da Revolução. Isso, Ó, isso. antes, o que acontece? Havia uma proibição, nós estamos falando lá que é assim, ó, não havia mobilidade social. Então, o casamento entre um plebeu e um nobre era proibido. Você tinha o controle, nobre se casava com nobre. Ok? Você não Mas, tinha Não acontecia não de ter um filho, por exemplo, um nobre e tal, com uma burguesa, por exemplo. Aí o filho seria... O que acontece, a única chance que um burguês tinha de chegar à nobreza era comprando o título. Ok? Em alguns países, quando se falava, havia a relação onde um burguês com muito dinheiro tinha lá o casamento arranjado com um nobre, com alguém da nobreza, para conseguir título de nobreza. Então, o título de nobreza você teria que adquirir para poder se relacionar com alguém da nobreza. Então, assim, se você comprasse um título de nobreza, você passava a ser um nobre e aí você poderia se relacionar com a nobreza. Ok? Se houvesse uma relação, seja ela extraconjugal ou qualquer coisa do gênero, bastardo não era filho. Bastardo não é herdeiro. Então, os filhos de nobre com alguém que não fosse nobre, ele era o que eles chamavam de bastardo. Você ficava na classe que você estava. Você não vinha para a nobreza porque o papai era nobre, não. Ok? Ari, tinha até aquela questão daquelas famílias mais radicais que se casavam entre primos, não é? Pra manter o status. Era a coisa mais comum, não era nem questão de radicalismo. Não era nem questão de radicalismo. Nesse momento, os casamentos eram arranjados para você manter as relações de poder, ou para fortalecer, por exemplo, um Estado. A Maria Antonieta, se eu não me engano, ela era da Áustria. Se não me falha a memória, pode ser que eu esteja
possa ter confundido, mas ela casa para quê? Para fortificar o império, o reinado de Luís XVI. Entendeu? Então, assim, ó, pessoal, aqueles que não tiver dúvida e quiser sair, eu sei que vocês vão ter AP, estão livres para, ok? Eu continuo mais um pouco só para tirar as dúvidas. Mas é assim, essa relação se dava para fortificar, por exemplo, uma família, uma dinastia. Então, era muito comum os reis da Europa ali, eles serem aparentados, porque casavam-se para ter essa ligação entre as famílias reais. Então, assim, agora, essa relação, quando se fala que é uma sociedade estamental e sem mobilidade social, quer dizer que quem está nessa camada de baixo não chega a essa. Quem nascia no segundo estado poderia chegar ao primeiro. Mas quem nascia no terceiro, só lá para o final que eles começaram a permitir a venda de títulos. Então, aqueles nobres muito ricos comprava lá um título de duquesa, de duque, um título de nobreza qualquer, para você chegar lá ao poder. Mas era muito caro você comprar um título de nobreza. Ok? Respondi, Guilherme? Respondeu Mas sim. lembre sempre, nesse período, era muito comum ter, mas normalmente os filhos bastardos é muito parecido com os filhos aqui, no caso do Brasil, na escravidão. O filho do branco, do homem branco com a negra, que normalmente se dava através de estupro ou de relações forçadas, estupro mesmo, ele nascia lá mulatinho, mas continuava escravo. Ele não admitia ele não admitia ter um filho com a negra. Assim como um nobre jamais ia admitir um filho com uma plebeia. Ok? Sim, era algo que até eu e o Daniel tava comentando, e o Vitor também, que era considerado algo vergonhoso, né, pro nobre ter um filho português. Sim, então você esconde. Então não tem essa. Não existia DNA, não tinha o programa do ratinho. Que você levava para o ratinho e jogava na cara que ele era o pai. Não. Fazer o teste de DNA, né? Oi? Fazer o teste de DNA, né? Então, naquela época, se você tivesse um filho com um... Gente, eu vou até interromper, senão vai ficar muito grande o nosso vídeo. A Alessandra puxa minha orelha. Vou interromper.